aproveitar, inclusive, e receber a nossa primeira convidada, Wanda, que traz hoje, acredito que seja a receita mais clássica do Natal. Exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada, meu anjo. E que bom que hoje a gente traz a versão do panetone sem glúten. Exatamente. Porque tem sido cada vez mais comum essas restrições, alergias alimentares, e o glúten muitas pessoas têm também diminuído da dieta, Sim. até pensando na perda de peso, né? Exatamente. Wanda? A receitinha que nós temos hoje, ela é sem glúten e ela é também de baixo carboidrato. Ah, que legal! E uma das farinhas que eu vou utilizar, né, que poderia ser farinha de amêndoas, né, farinha de castanha de caju, farinha de coco, eu estou usando hoje farinha de castanha de caju. Então a gente tem gorduras boas, sem glúten, né, que é uma coisa que pedem muito, e um baixo carboidrato. Sem dizer que é saborosa, né? A cara tá ótima, daqui a pouco a gente vai partir para experimentar. Isso. Como é que você prepara, então, vamos a massa lá. do panetone? É e aqui super é só prático. farinha de caju. Isso, só farinha de castanha de caju. Mas poderia ser outra. Pode ser, por De exemplo, amêndoas, farinha de amêndoas, tá? Farinha de avelã, fica muito gostoso também, né? Então, assim, tem várias formas da gente preparar. Eu tenho aqui os ovos, é só colocar na batedeira, aí a gente coloca a nossa manteiga, essa aqui já tá líquida. Eu tenho aqui o eritritol, eu uso um adoçante que é para não dar pico de glicemia, que é super importante isso, né? Quando a gente pensa em um produto que seja de baixo carboidrato. A gente pensa também no pico de glicemia que a gente vai causar, né, comendo aquele alimento, entendeu? Esse é o eritritol. Eritritol. Tem um xilitol também. Tem também Poderia xilitol. ser? Poderia Tá. ser também. Então é só colocar aqui na batedeira, é super prático, né? Aí a gente dá uma batidinha, mistura bem. Na sequência, eu já posso agregar os demais ingredientes. Então, eu vou colocar a minha farinha, que é de castanha de caju, que eu escolhi. Castanha de caju combina bem com o chocolate. Como a gente vai fazer um chocotone, então fica bem gostoso, né? Adoro. E esse panetone, ele precisa de algo para dar liga na massa, porque senão fica muito parecido com um bolo, sabe? Eu quero que ele fique parecido com pão, panetone. Então, a gente vai usar aqui uma proteína do ovo, que é a albumina, que a gente encontra em lojas de produtos para confeitaria, né? Tem produtos naturais, produtos de Também, confeitaria e eu já vi até nessas lojas de suplementos. Exatamente. Para quem treina, sabe? Isso também. Né, os meninos geralmente compram aquele whey, suplementos Exatamente. para... É a mesma. A única coisa é que nas lojas de confeitaria é mais em conta. Compensa, né? Precisa saber desse detalhe. Vocês vão economizar bastante. Aí eu tô colocando aqui um pouquinho de essência, que pode ser a de panetone, tá? Eu tô usando aqui a de baunilha e tem um motivo. No Brasil, a gente não encontra um extrato sabor panetone com pouco açúcar. E se a gente for pensar que um diabético pode consumir isso, são todos detalhes, né, que as pessoas precisam saber. Então, há de se levar isso em consideração também. Mas pode se colocar de panetone. Essa daqui eu tô colocando de baunilha. Essência de baunilha. Exatamente. Aí já coloco aqui o fermento, dou mais uma batidinha. É super fácil de fazer. E aí, eu já agrego o chocolate, que poderia ser, por exemplo, goji berry, cranberry, né? Tem que ter mesmo as frutas cristalizadas, para quem prefere, né? Para quem prefere. Então, a gente coloca aqui, ó, as gotinhas de chocolate. Eu prefiro a versão chocotone, com as gotinhas de chocolate. Eu acho que essa é a versão que todo mundo mais ama, né? Tem muita gente que gosta do tradicional com as frutinhas, mas aí é só você trocar as gotas de chocolate pela fruta cristalizada. Tipo assim, né? Frutinha não, né? Eu como, mas eu prefiro a gota. Bom, aí a gente tem aqui, né, que encontra-se muito nessa época, a nossa forma de panetone, que é fácil de encontrar e a gente utiliza ela e já assa. E para quem vende, é muito prático, né? Porque você já assa. Já é aquela forminha forneável, isso, depois você só precisa decorar ele. Quanto tempo de forno usando então, essas farinhas? Isso, a gente vai assar mais ou menos 50 minutos a 180 graus, tá? Todas as preparações que a gente faz com farinha de oleaginosa,
a gente usa o fogo médio, tá? Então, por exemplo, para quem tem um forno a gás, é só dar uma olhadinha na chama, a chama média, tá? Ok. Então ele vai pro forno e ele precisa dos 50 minutos para ficar pronto. Pode fazer o testezinho do palitinho também, que funciona, tá? Ó, vou chamar a tela com os ingredientes só pra gente reforçar e relembrar a quantidade de cada um deles, tá bom? Lembrando hoje uma opção que os diabéticos, Sim, né, os diabéticos, podem consumir. Para as pessoas que são celíacas, Quem tem né, restrição a glúten. E E é low carb, ou seja, Isso. tem uma baixa quantidade de carboidrato. Para quem faz dieta, também acaba sendo uma alternativa interessante. Exatamente. Olha só a tela com os ingredientes. Então, reforçando mais uma vez a quantidade de cada um deles, usamos 250 gramas da farinha. Pode ser farinha de amêndoas, Isso. aqui a gente usou de castanha de caju, Exatamente. tá? 100 gramas do xilitol ou eritritol, que são adoçantes naturais. 5 ovos, 2 colheres de sopa da manteiga, 2 colheres de sopa da albumina em pó. A albumina em pó é a proteína do ovo, que você acha para adquirir em lojas de confeitaria, de suplementos e lojas que vendem produtos naturais. Mas nas lojas de confeitaria, o valor é mais em conta. 2 colheres de sopa de fermento em pó. E aí a gente usou 100 gramas das gotas de chocolate, 70% cacau, e a essência de baunilha. Pode ser usado a essência do panetone, mas como a essência de panetone tem muito açúcar, pensando nos diabéticos, então a gente opta pela essência de baunilha, que aí você tem ali uma redução significativa da quantidade desse açúcar. Podemos partir, Wanda? Vamos, eu vou cortar para você. Delícia. Bom, aí o grande truque também é decorar bem, né, o panetone, deixar ele bem bonito, né, principalmente para quem vende, né, com uma cobertura de chocolate, frutinhas, pedaços de chocolate, isso tudo ajuda, né, principalmente quando você vai vender. Quem não tem restrição em relação ao diabetes e açúcar, eu posso usar, ao invés do xilitol e eritritol, o açúcar? Pode. Na verdade, assim, quem não tem restrição, pode inclusive utilizar um açúcar demerara, né? Pode usar um açúcar de coco, né? Então, assim, esse não tem problema. Dá para substituir. Dá ao invés do adoçante natural, aí a gente usa o é uma opção. açúcar. É uma opção. A ideia da farinha é legal permanecer a farinha de uma das castanhas, de uma das oleaginosas, aqui castanha de caju ou amêndoas, ou qual você preferir. Exatamente para a gente diminuir um pouquinho essa questão do carboidrato. Exatamente. E diminuir o consumo da farinha branca, porque é muito alto no Brasil. Né? E a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma série de doenças que são doenças autoimunes e muitas delas são causadas por alimentos que a gente está consumindo, né? E muitas estão associadas industrializados, ao alto consumo, né? Exatamente. De, por exemplo, farinha branca, tá? sódio. Exatamente, né? E aí, eu vou com a mão mesmo, tá? Isso, pode. Gente, eu grafei aqui uma panetone, a gente faz assim, olha que delícia. Vou até partir um tamanho menor, só para dividir. Olha a textura. Olha que maravilha isso aqui, gente. Esse com as gotinhas de chocolate. Olha que espetáculo. Chocolate faz toda a diferença, né? Poderiam ser as frutinhas, Poderia, né? Mas eu fico no time da Wanda também. Prefiro as gotinhas. Maravilhoso. Que bom, que bom. Fico feliz. Essa é a essência de panetone? Nesse daí eu coloquei a essência de panetone, né? Nossa, maravilhoso. É porque como a gente está sempre explicando, ensinando as pessoas a consumirem no baixo carboidrato e o que elas devem usar, eu tenho sempre que chamar atenção, né, para isso, né? Muito legal. É para os diabéticos, prefiro a essência de Isso, exatamente. baunilha. Tá? Baunilha, tá? Nossa, muito bom. Gente, os contatos da Wanda estão sendo divulgados nesse momento e eu acho muito legal. Você que tem restrição. Ai, Tati, meu filho tem doença celíaca. Eu tô querendo no meu dia a dia diminuir o consumo da farinha de trigo branco, até pela questão da perda de peso, pela saúde. Ou você que busca também receitas, né? Pensando no público diabético. Exatamente. Tá aqui uma opção deliciosa. E a Wanda sempre também compartilha nas redes sociais delas outras versões de receitas para esse público que tem restrição alimentar, né? As mais diversas restrições. Então vale a pena, tá bom? O telefone dela também tá aí no vídeo para quem quiser falar, tirar outras dúvidas. Exatamente. Ela tem um arquivo bem legal de receitinhas pensando nessas restrições alimentares que hoje é cada vez mais comum, né? Esses tipos de alergia. Sim, é verdade.
E eu vou comendo. Isso. Que bom. Maravilhoso. Ai, fico feliz. Deixa eu dar beijo. Arrasou, Ai, Wanda. Obrigada, Como minha sempre, querida. obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Nota 1000. Meus Bom. amores, daqui a pouquinho eu volto, tá? Com receita, com artesanato, com entrevista. Agora eu vou aproveitar porque bebê gostou também. Bebê não é bobo, né, gente? Esse bebê é esperto. Até já.